Olá! Vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós trabalhamos no último vídeo até o artigo 18. Agora nós iremos para o capítulo 3 do direito à convivência familiar e comunitária, do artigo 19 em diante. Acompanhe através da lei para que você vai observando, analisando, e até tirando as dúvidas, certo? Para que você aprenda cada vez mais sobre essa lei. Artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, verifique que em cada lei, quando existem palavras essenciais, nos fazem a reflexão. Quando fala excepcionalmente, nos remete que o objetivo do Estatuto não é colocar crianças em famílias substitutas, e sim, o objetivo é colocar no seio familiar, no seio onde ele foi gerado. E também, através do Estatuto, nós cuidarmos dessa família para que ele, mais do que nunca, possa ser criado dentro dessa família. Não que ele não vai ser colocado em uma família substituta, quando necessário, mas em casos excepcionais. Por isso que essa palavra é muito essencial no artigo 19, que é direito dela ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Assegurado a convivência familiar e comunitária e ambiente que garanta seu direito de seu desenvolvimento integral. Essa redação foi dada pela Lei 13.257 de 2016. Então verifique, ela tem direito a ser criada no seio familiar, excepcionalmente em família substituta, só que em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Esse é o objetivo principal do Estatuto, que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, o artigo 20, ele vem nos dizer assim, ele pode ser filho do casamento, pode ser um filho adotivo, ele tem o mesmo direito que qualquer outro filho, para que não haja uma discriminação, da situação dele como filho adotivo ou filho fora do casamento. O que ocorria muito no Código do Menor, onde as crianças eram colocadas na roda dos esposos, como nós já falamos. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições. Antes, o poder era chamado de o pátrio poder, o poder que os pais tinham sobre os filhos é chamado de pátrio poder. Então, houve alteração em 2009, que é chamado de poder familiar. Será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Então, o Estatuto vem dizer que os dois são responsáveis por essa criança, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, mais do que nunca, a responsabilidade é do pai e da mãe. Não existe um ou outro ficar apenas responsável, esquecendo, por exemplo, a mãe esquece que existe o pai esquece que existe a mãe. Não pode. A criança tem direito de ter o pai e a mãe, por mais que o casal se separe. Então, é o direito de quem? Da criança. Então, os dois eles têm que ter essa responsabilidade da educação do seu filho. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Então, o Estatuto ele vem dizer qual que é o dever dos pais. Então, no artigo 22, ele vai nos dizer qual que é o dever dos pais. O dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, a responsabilidade são dos pais, é dever deles, segundo o Estatuto. Parágrafo único. A mãe, o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de retransmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, verifique, se eles são responsáveis, eles têm iguais deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação.
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. Então, a mãe muitas vezes não discorda com a cultura do pai ou o pai da mãe, mas segundo o estatuto tem que respeitar. Eles têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e educação de seus filhos. Então, eles podem transmitir a sua cultura, os seus valores, né, de acordo com o que acreditam. Então, é isso que fala o estatuto. O artigo 23, também desse capítulo, ele fala assim: a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Então, significa se o pai tem mais condições financeiras e a mãe não tem, os dois têm a mesma responsabilidade. Tem que compartilhar esse cuidado cuidado e educação com essa criança. Então, não significa que um vai se sobrepor ao outro pelo aspecto financeiro. Daí os outros artigos vai complementar. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que à luz do artigo 22. Então significa, se de repente houver situações em que esses dois, né, o casal, o pai e a mãe, eles vão perder o poder familiar, isso é decretado só judicialmente, só depois de observar, né, várias situações que acabam ocorrendo onde é suspenso, né, ou ele perde o poder familiar. Aí sim essa criança poderá ir para adoção. Na seção 2 desse capítulo 3º, que fala do direito à convivência familiar, ele vai falar da família natural. Quem que é a família natural dessa criança e adolescente? No artigo 25 ele vai dizer assim, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, isso é denominado família natural segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, para verificar a importância não só dos pais, como de todos dentro da família. Então, essa responsabilidade de todos é cuidarem e atenderem dessa criança e do adolescente. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público qualquer que seja a origem da filiação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem firmar, né, a importância da família na vida da criança. Então, os filhos havidos dentro do casamento ou fora do casamento, eles devem ser considerados e valorizados como filhos. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. Então, esse reconhecimento do estado de filiação é um direito da criança, né? Dessa criança, desse adolescente. É um direito que é previsto por lei, para que mais do que nunca ele saiba qual a sua filiação e tenha isso documentado. Na seção 3 do Estatuto, ele vai falar da família substituta, para que direcione também quem que é essa família substituta que vai cuidar dessa criança e do adolescente. No artigo 28 vai falar o seguinte: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Então são 3 formas de da criança ter uma família substituta, que é guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos dessa lei. Então, não importa, né, os aspectos jurídicos, e sim, ela tem que ficar numa família, tem direito a uma família. Então, ela tem que ser colocada numa família. Quando ela for colocada numa família substituta, é por guarda, tutela ou adoção. No artigo 28, parágrafo 1º,
Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvida por equipe interprofissional, respeitando seu estado de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Então, quando ele for colocado em uma família substituta, que ele também pode ser ouvido. Tratando-se de maior de 12 anos, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Então, ele tem direito de falar, de dizer realmente aonde ele quer ficar. Porque existem muitas situações familiares que, de repente, o adolescente não gostaria de ficar numa família ou outra, então ele vai também manifestar o seu desejo. Aí fala também que os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Fala em se tratando de criança ou adolescente indígena proveniente da comunidade remanescente de quilombola, é ainda obrigatório que sejam considerados e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade, a intervenção ativa de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas e antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, que mais pessoas observem e valorizem se for uma criança indígena ou do quilombo, né? Para que ela realmente não perca as suas raízes culturais. Artigo 29. Não se definirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, não é simplesmente tirar a criança de uma situação que ela está sofrendo alguma violência, algum dos seus direitos estão sendo violados e colocar em qualquer família. Tem que ser observado que família que será colocada. Então, a família substituta também deve ser observada. Porque senão você tira a criança de um ambiente que já estava cheio de violência e cheio de situações que ele não possa desenvolver da melhor maneira possível, e ele é colocado em uma família que também vai oferecer perigo, então não é dessa forma. Então, família substituta também é observado para que tenha o melhor ambiente. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros. Então, significa, essa família substituta, ela pega a responsabilidade e daí, de repente, ela pega e passa para outra pessoa. Ela não pode, ela é responsável. Porque a partir do momento que ela assinou algo onde ela ficou responsável por essa criança, ela não pode simplesmente passar para outra pessoa a responsabilidade. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. Então, família estrangeira é medida excepcional. E ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termos nos autos. Como eu falei, assumiu a responsabilidade de guarda e tutela, é uma responsabilidade grande, ninguém é obrigado a assumir. Mas a partir do momento que assume, é a responsabilidade cuidar da melhor maneira possível dessa criança e adolescente. Daí, continuando, ele vai falar da guarda, né? Ele vai dividir o estatuto, as outras subseções desse capítulo. Guarda, tutela e adoção. Para que a gente possa entender cada um dessas famílias substitutas. O que é guarda? Segundo o artigo 33, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, se eles ficam responsáveis, ficam com a guarda da criança e os pais, de repente, querem falar alguma coisa ou intervir na educação, eles podem se opor, porque eles ficaram responsáveis, ficaram com a guarda. Geralmente, a guarda é colocada, né, nas famílias, nos parentes, né? Vô, vó, tio, tia, que ficam responsáveis em certo momento. Então, eles pegam a guarda. Eles têm que dar assistência material, moral e educacional. Daí, os artigos vai falando nessa seção sobre realmente o que é guarda. Na subseção 3 é a tutela. No artigo 36 vai explicar. A tutela será definida nos termos da lei à pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Implica necessariamente o dever de guarda. Então, verifique. Os pais, na guarda, eles não perderam ainda o poder familiar.
a tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Então, quem pega a tutela fica responsável por essa criança ou adolescente, certo? Então, esses são os artigos que vão falar da tutela. Daí, na subseção 4, nós temos da adoção. No artigo 39 vai dizer o seguinte: a adoção de criança e adolescente reger-se-á a segundo o disposto nessa lei. Parágrafo 1º. Adoção é medida excepcional. Como eu falei, excepcional. O objetivo é que ele fique na família, certo? Para que essa família melhore, né, de várias formas e ele fique na família. Só que se não houver condições, vai ser uma medida excepcional e irrevogável. Irrevogável significa não é que ele vai ser adotado, depois se arrepende e daí ele volta. Não. Na adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou extensa. Então, não deu certo com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, não deu certo com ninguém, ele vai para a adoção, na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Parágrafo 2º. É vedada a adoção por procuração. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e interesses do adotando. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se tiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, se ele estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, ele pode ter mais que um pouquinho de 18 anos, né? Mas a idade é até 18 anos. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. Então, no artigo 41 vai dizer assim: a adoção atribui a condição de filho. A partir do momento do Estatuto da Criança e Adolescente, ele não é apenas adotado, ele é filho. A partir desse momento, né, que ele foi adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, quer dizer, os filhos que ele tiver, os netos que ele tiver, todos terão os mesmos direitos como filho, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes. Esse é um aspecto importante. Então, os pais e parentes que ele tinha da sua família natural, ele perde o vínculo a partir do momento que ele é adotado. Artigo 42. Pode adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Não pode adotar os ascendentes ou os irmãos do adotando. Então, parentes do adotando não podem adotar, né, essa criança, para ela não ter nenhum vínculo familiar. Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, para isso, eles têm que ter, sejam casados civilmente, né, ou mantenham uma união estável, para que eles possam, assim, adotar uma criança, porque o objetivo é para que ela tenha uma família. Parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Esse é um aspecto importante, né? O adotante há de ser pelo menos 16 anos. Então, essa é uma idade importante, porque senão torna-se idades muito próximas. Então, tem que ser pelo menos 16 anos mais velhos que o adotando. Daí, os outros parágrafos vai falar dos aspectos da adoção, né, a qual direciona mais do que nunca esses cuidados que se deve ter na hora de adotar uma criança. Cuidados e responsabilidades para que ela seja adotada da melhor maneira possível e vá para uma família que possa cuidar de todos os aspectos integralmente.